Isso tem que ser deixado claro aqui. Irmão, eu dou a minha vida e estou a dando pela salvação dos judeus. Eu poderia estar fazendo muitas outras coisas com a minha vida. Poderia estar morando em país muito melhor do que esse. Em cidades muito melhor do que essa. Poderia criar meus filhos num ambiente, numa cultura, numa sociedade muito melhor do que essa. Poderia estar vivendo de uma forma muito melhor que eu estou vivendo agora. Eu abri mão disso tudo com alegria e abro cada dia que me parece oportunidade em prol da salvação do povo judeu. Quero deixar isso claro aqui para vocês. Ninguém está fazendo brincadeira aqui. A gente está dando a vida. Está aqui o Igor, está aqui o pastor. Nós estamos dando a nossa vida como homens em prol da salvação do povo judeu. Eu falo como Paulo. Eu estou disposto a dar a minha salvação pela salvação deles. Estou. Mas mesmo com esse nível de amor no meu coração, eu não posso compactuar com a doutrina de ódio à pessoa que eu amo como rei e como salvador. Eu não posso, não tem como. Eu não posso compactuar de consciência limpa, isso não existe. Eu falei com vocês às vezes que me chamaram para eu ir visitar uma sinagoga não messiânica lá em Jerusalém, eu já visitei várias. Foram momentos extremamente difíceis para mim. Às vezes eu vejo irmãos que por um motivo ou outro visitam, conseguem visitar uma sinagoga, o irmão veio, oh que maravilha, e lá eu cantei o Sidur todo, e lá eu orei, aí o judeu me pegou na minha mão, e o judeu me abraçou, e falou que eu tenho cara de judeu, e não sei o quê, e tal. Mas peraí, você falou abertamente a sua fé quando te perguntaram? Não, isso eu não posso falar de maneira alguma. Mas você está lá há tanto tempo, ninguém sabe que você é messiânico. Não. Estou lá para evangelizar. É ele que está sendo evangelizado. Eu falo, meus irmãos, esses rabinos têm como pregar muito melhor do que eu, do que o Igor, do que o pastor Jorge, do que o rabino Marcelo. Eles têm um poder de persuasão muito mais lapidado, muito mais sofisticado do que eu. Quase sempre, após essa investida judaica, a vida dessas pessoas pioram e pioram para valer. Em termos de qualidade de vida e de fé, destruindo as suas próprias famílias. O fim disso é trágico. O fim disso sempre é trágico. Até hoje não aconteceu um caso para me provar o contrário. Até hoje, os casos que eu vi, infelizmente, pessoas que saíram desta casa aqui, a consequência é muito trágica. Só abre mão da própria salvação, abre mão de viver em verdade, fica lá vivendo mentira. Porque você me mostrar cartaz e livro que o Schneerson é o Messias, para mim é uma mentira. Eu não vou viver escutando essa balela. Isso é balela. O respeito como homem, como judeu, teólogo e professor e mestre que foi. Agora, denominá-lo Messias, o movimento Chabad crê que o Schneerson é o Messias, ou grande parte do Chabad. Um senhor, exímio judeu, estudioso da Torá, foi aclamado Messias, nunca pisou em Israel, nasceu e morreu em Nova York, nos Estados Unidos. E fica lá uns judeus de plantão no túmulo dele, ele morreu tem o quê? Tem 14 anos. E há 14 anos ficam lá de vigília no túmulo dele, para dar a notícia quando ele ressuscitar. Eu não falo isso com deboche, eu falo isso com tristeza. Não estou debochando. Eu fico triste. De saber não só eles crerem nisso, mas como muitos irmãos que às vezes frequentam e começam a entender sobre esse assunto aqui, vai para lá. Eu estou lá, mas eu não creio que o Schneerson é o Messias, não. Mas você está num ambiente, que o ambiente como um todo crê que o Schneerson é o Messias, e você concorda em estar lá, automaticamente você está querendo dizer o quê?
Aquela pensamento também é comum ao seu. A gente não fica em local que você tem discordância. Não dá. Você tem grandes discordâncias fundamentais, você tem que sair. Esse tipo de crente, ele compreende a visão em parte, mas o amor e a sedução do aspecto judaico, juntamente com o egoísmo, faz com que esse judaísmo lhe roube o verdadeiro significado da visão, a verdadeira existência do nosso trabalho aqui. Quando um irmão ou uma irmã vem me exortar, porque eu fui passar aqui e eu dei as costas para essa arca, número 1, prova que não está entendendo nada que nós estamos fazendo aqui. A visão, o ensino não está fazendo efeito nenhum na vida dela ou dele. Número 2, prova uma grande ignorância com relação aos ritos e tradições judaicas, porque jamais existiu isso no judaísmo, você não poder dar as costas para uma arca. Porque no judaísmo Deus não está nas coisas, Deus está nas pessoas. Na tradição judaica, na tradição hebraica, Deus não habita em prédios, em tijolos, Ele habita em homens. Não há veneração, não há idolatria a objetos. Essa arca é um símbolo. Ela não tem em si poder algum. Um pedaço de madeira morta, que me lembra um princípio vivo, mas ela é morta. Inventam tradições da própria cabeça, misturam outras religiões com o judaísmo, criam uma verdadeira bagunça. E o quarto tipo de ouvinte, esse é o que nós temos que investir. E também é o que nós temos que ser mais pacientes. Porque olha só, o quarto tipo de ouvinte é o crente que busca Deus em primeiro lugar. Ele vem aqui, não é porque ele viu o judaísmo, ou ele se encantou com o judaísmo, mas é porque ele viu algo diferente. Ele viu um ensino diferente. Ele viu uma interpretação diferente. Aquilo mexeu com ele. Ele sentiu Deus de alguma forma, seja no estudo, ou no louvor, ou na oração, que ele não sentiu antes. De alguma forma, o que ele experienciou aqui impactou a vida dele. De forma positiva. Ele começa a se embrenhar. Ele começa a buscar isso mais. Este crente, ele nasceu de novo. Esse crente teve uma experiência verdadeira e real com Deus. Esse crente também, quando ele ouve a primeira vez a visão, ele é o crente mineiro. Ele é desconfiado. Seja desconfiado. Os afoitos sempre caem em seitas e heresias. Os desconfiados não. Os desconfiados ele vai com calma. Ele vem aqui um sábado, ele senta lá atrás, quietinho. Aí vai vir um outro. Aí ele vai analisar em casa, ele vai pesquisar, ele vai buscar conhecer aquilo, ele vai ruminar aquilo ali. Ele não é afoito nem inconsequente, gasta tempo julgando os aspectos teológicos e os frutos associados a essa visão. Eu tenho medo quando alguém começa a julgar os frutos, ou muitos frutos que há nessa visão, nesse trabalho. Eu tenho medo. Porque os frutos não são bons, não. Pessoas sábias, pessoas entendidas, pessoas com conhecimento judaico, lindo. Mas a vida não está boa, não. De fruto, o irmão está passando longe.